Boa noite, tudo bem com você? Eu espero que sim. Realmente eu espero que tudo esteja bem. Realmente eu espero que você esteja, mais uma vez, eu afirmo isso, eu espero que você possa estar aproveitando as oportunidades que você tem recebido de Deus durante esse tempo. Um tempo difícil, um tempo complicado, mas um tempo propício para fazer a vontade do Senhor, um tempo propício para ouvir da palavra de Deus. E eu quero convidar você para, nessa noite, entender a graça dele. Nessa noite, você entender aquilo que ele tem para você. Entender a amplitude, mais uma vez, a amplitude, a profundidade do amor de Deus, o alcance do amor de Deus. Eu quero convidar você a experimentar isso e ouvir essa palavra e participar desse culto realmente com o coração disposto a abrir-se para aquilo que ele tem para você, para aquilo que o Senhor tem para você. E para começar, eu quero convidar você para ler junto comigo o Salmo 89. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 3. Salmo 89. E a palavra diz assim: Cantarei para sempre o amor do Senhor. Com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre, e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Tu disseste: Fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. E no versículo 4 diz: Estabelecerei a tua linhagem para sempre, e firmarei o teu trono por todas as gerações. E eis a palavra de Deus. E eis a palavra de esperança, palavra de conforto, palavra que nos garante que o trono de Davi está preenchido. O Senhor Jesus reina e ele não nos deixa sozinhos, ele está presente, ele está junto de nós nesse momento e ele tem falado aos nossos corações e certamente ele falará muito mais. E eu desejo realmente que você possa aproveitar cada aspecto desse culto e também que você possa aproveitar tudo que você tem aprendido durante esses meses de igreja diferente para entender que você é membro da igreja, você pode ser membro da igreja mesmo afastado. Mas lembrando sempre que estar em comunhão com o corpo de Cristo é muito melhor do que você viver o cristianismo só de ouvir sermões e mensagens. Eu estou dizendo claramente, você pode aprender muito através do que a gente está fazendo, não somente eu, mas outras igrejas e outros pastores, mas você precisa estar junto com a comunidade. Então, você pode aprender e deve aprender muito, mas você precisa entender que você é maior e você é melhor junto com os outros, junto com o restante da comunidade de Cristo. Então não abra mão disso. Não abra mão disso. Não abra mão de estar junto das pessoas. Não abra mão de servir ao Senhor junto com toda a comunidade. Tá certo? Nós vamos orar agora. Vamos clamar para que Deus fale aos nossos corações. Vamos orar então. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós buscamos a Tua presença e entregamos, ó Deus, os nossos corações ao Senhor. E pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Fala realmente, ó Deus, a Tua vontade, fala o que o Senhor deseja para nós. Em nome de Jesus, Pai, que essa mensagem que será pregada daqui a pouco, que ela preencha o vazio que muitos têm e que ela possa ser utilizada pelo Senhor, ó Deus, para nos levar a um nível de compromisso, um nível de intimidade maior contigo. Em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir a Tua bênção sobre a nossa comunidade. Quero te pedir a bênção, ó Deus,
pelas pessoas que estão trabalhando nesse momento nos hospitais. Quero pedir ao Senhor, a Deus, que esteja liberando cura sobre essa nação, sobre o nosso país, sobre o nosso mundo, ó Deus. Realmente, Pai, que possa haver um derramar do Teu Espírito, ó Deus, e que as pessoas sejam curadas dessa enfermidade, mas também de outras, ó Pai, mas em nome de Jesus, que o Senhor também possa estar consolando o coração daquelas pessoas que perderam entes queridos. Em nome de Jesus, Pai, esteja com cada um. Faz a Tua vontade, ó Deus, mas nos ajuda, Senhor Deus, a entender tudo isso. Recebe a nossa oração, recebe os nossos louvores e faz, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja. Faz, ó Deus, com que nós estejamos mais próximos do Senhor e que possamos ouvir o Senhor falando e que possamos, ó Deus, nos derramar na Tua presença constantemente, ó Deus. Em nome de Jesus, nós nos entregamos ao Senhor e declaramos que o amamos. Amém e amém. E agora nós vamos juntos louvar ao Senhor. E agora juntos nós vamos continuar fazendo aquilo que o Senhor nos tem chamado a fazer, que é servir a Ele, exaltá-lo, glorificá-lo. E vamos fazer isso juntos agora, cantando e louvando ao Senhor. Para
Tudo bem. Na semana passada nós iniciamos essa série a respeito das cartas de Paulo e o tema daquela mensagem foi instruções. Instruções acerca de como fazer o nosso trabalho, como instruções a respeito de quem nós somos, instruções a respeito do que Deus deseja de nós e explicações a respeito da direção que Deus tem para nós. Essa foi basicamente a mensagem da semana passada, onde a gente entendeu um pouquinho a respeito do contexto de Paulo, a respeito daquilo que ele desejava que o seu discípulo, o Timóteo, fizesse naquela igreja. Nessa semana, nós vamos dar prosseguimento. E o tema da mensagem é o preço de um resgate. Alguém falou já para você, provavelmente você já ouviu isso, e é verdade, a salvação é de graça. E é pela graça. Você recebe a salvação, você recebe a oportunidade de viver eternamente ao lado do Senhor Jesus, de graça. Mas não é barato. Um preço foi pago e esse preço foi muito alto. E nenhum de nós poderia pagar esse preço. Por isso Cristo pagou o preço pelo nosso pecado. Ele pagou o preço pela nossa vida. E nessa noite eu quero expor para você em três pontos, em três partes, eu quero explicar para você exatamente do que se refere esse preço e por que esse preço precisava ser pago. E eu espero que você consiga compreender, e eu espero que você consiga dar o devido valor àquilo que o Senhor tem oferecido para você. Aparentemente, de graça, no sentido de você não ter que pagar nada, e realmente, entenda, eu não estou me desdizendo. É porque esse é um conceito muito complexo. Cristo, ele realmente entregou a vida dele por nós. E ele oferece a salvação para nós pela sua graça, mas tem preço. E eu quero que você entenda o valor. E eu quero que você consiga compreender o que foi realizado naquela cruz. E eu quero que você consiga compreender também o seu papel como instrumento de Deus para levar essa palavra até outras pessoas. E eu espero realmente que você consiga compreender isso. E eu espero realmente que você possa entregar o seu coração ao Senhor e se sentir à vontade de também levar a outras pessoas aquilo que você tem recebido, aquilo que você recebeu, mostrando para todas as pessoas o quanto o Senhor a ama ou as ama e o quanto Ele entregou para que nós pudéssemos estar ao seu lado. Nós vamos dar prosseguimento a essa mensagem, então, ao preço de um resgate e vamos, passo por passo, entender o significado de tudo isso. Então vamos ao primeiro ponto. Então, em primeiro lugar, nós vamos ler aqui 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 ao 14. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 ao 14. E a palavra diz assim: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus.
Então, entenda, o preço de um resgate. Por que o preço de um resgate? Porque há uma nota que precisa ser quitada em nossas vidas. Há uma nota, há uma promissória que paira sobre cada um de nós, longe de Cristo, longe de Deus. E essa promissória, essa dívida, ela é transferida para cada um de nós. E nessa potencialidade que nós temos de pecar e de termos atitudes que vão contra a graça e a glória de Deus, que vão contra o amor do Senhor, que vão contra a vontade de nosso Deus. Essa dívida, ela significa a nossa incapacidade em fazer a vontade do Senhor. Entenda, essa dívida, ela está inerente a cada um de nós. E cada um de nós, por herança, e talvez não, com certeza, uma herança maldita de nosso primeiro pai, ou de nossos primeiros pais, carregamos uma influência que nos leva a tomar decisões que vão contra a vontade do Senhor, que nos levam a fazer coisas que ferem a dignidade do amor de Deus. E qual é o significado do pecado? O que é o pecado? O que é o pecado que nos afasta de Deus? Senão a vontade e a necessidade que temos de afirmar para Deus que não precisamos dele, que temos a capacidade de tomar as nossas próprias decisões sem consultá-lo, sem colocá-lo nos nossos negócios. O pecado que nos afasta de Deus não é nada mais, nada menos do que a rebeldia que nos afasta de Deus, que afirma para o Senhor que não precisamos dele, que afirma para o nosso Senhor que nós podemos tomar conta de nossas vidas sem a ação dele. Querido, isso por si só já é uma mentira, porque nós não podemos agir de maneira isenta da presença de Deus. Quando tentamos, sofremos. Quando tentamos, as nossas intenções todas vão em direção de colisão com a vontade de Deus. Não de coesão, mas de colisão. É como se nós enfrentássemos de peito nu um carro vindo em nossa direção, achando que simplesmente porque levantamos a mão aquele veículo vai parar porque a gente está dizendo que ele precisa parar, mas ele não tem como parar. E à medida que a gente se coloca diante dessa locomotiva, por exemplo, e a gente tenta parar ela com a simples menção de levantar as nossas mãos e dizer pare, nós nos ferimos, porque quando nós vamos contra a vontade de Deus, nós nos ferimos e certamente ferimos outras pessoas. E certamente pela nossa ignorância acabamos fazendo coisas que vão desagradar o Senhor e que vão nos ferindo cada vez mais e vão nos afastando cada vez mais de Deus numa espiral maldita que nos leva cada vez mais para um poço fundo, que nos leva cada vez mais para a obscuridade. Mas, querido, é tão interessante você notar que por mais que nós façamos tudo o que fazemos,
Por mais que nós nos rebelemos contra a vontade de Deus, por mais que nós nos afastemos da vontade do Senhor, por mais que você diga que não deseja fazer a vontade dele e vire as costas para o Senhor, sabe o que acontece? Ele continua te amando e continua estendendo a mão dele para você. E continua te amando e continua te desejando e continua fazendo o papel dele para que você se aproxime dele e entenda o amor que ele tem por você. Por isso que é tão importante nós compreendermos o preço que foi pago pelo nosso resgate. Resgate significa, o resgate é uma operação financeira, é uma operação econômica. Alguém tem uma dívida e essa dívida precisa ser quitada, precisa ser paga completamente. E quando alguém vai, pode ser você ou outra pessoa, vai até o dono daquela promissória e fala: eu vim resgatar aquela promissória, aquela dívida, aquela nota. Você entrega o valor necessário e aquela dívida deixa de existir. É isso que acontece, e é isso que aconteceu com Jesus. Ele se entregou na cruz por você. Ele se entregou na cruz por mim, resgatando o preço que era meu, resgatando o preço, o valor que você deveria pagar. E quando Paulo escreve essa carta ao seu filho na fé, ao seu discípulo Timóteo, ele está deixando bem claro para ele, está deixando bem claro para todas as pessoas que irão ouvir, que ele sabe que ele foi alguém muito mau, ele sabe que ele foi alguém muito desprezível, ele sabe a, a profundidade do pecado dele. Ele conhece, ou ele conhecia toda a amplitude e a profundidade do pecado dele. E aí ele pega e diz que mesmo com essa certeza de que ele não merecia o amor de Deus, o Senhor Jesus o alcançou e deu a ele a oportunidade de estar ao lado dele. E não somente disso, mas de tornar-se um missionário, de tornar-se alguém capaz de levar a palavra dele para outras pessoas. Levar a palavra dele até outras pessoas, a fim de que essas outras pessoas, ouvindo a palavra e o testemunho de Paulo, pudessem então receber a mesma coisa que ele recebeu, ou seja, a graça, o favor imerecido de Cristo, de Deus em sua vida. Eu quero, mais uma vez, notar aqui nesse texto, a primeira coisa que ele faz, ele exalta o nome de Deus. Ele exalta o Senhor e diz: dou graças a Cristo Jesus, no versículo 12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ele não fala que ele foi realmente fiel, mas ele diz que o Senhor o considerou fiel. Entenda a diferença? Ele não estava pronto, ele não era apto, mas Deus o escolheu, Deus o separou, Deus o incumbiu de fazer a vontade dele. No versículo 13, ele fala: a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Paulo era alguém que conhecia as Escrituras, ele conhecia a Bíblia. Falei isso na outra semana, ele conhecia muito bem a Bíblia. Ele era um doutor na lei. Mas o que aconteceu? A sabedoria acabou cegando ele, acabou fazendo com que a verdade que estava diante dos seus olhos obscurecesse, ou melhor, o orgulho e a arrogância de se achar superior às outras pessoas, fez com que a verdade que ele enxergava na palavra fosse obscurecida pelo próprio orgulho.
E ao invés de fazer a vontade de Deus, ele seguia na direção oposta. Como eu falei antes, como se ele estivesse num trilho, levantando as mãos e dizendo: pare, não tem condição de acontecer isso. O trem vindo na sua direção e você em pé nos trilhos, levando as mãos, levantando a mão, o trem não vai parar, a não ser muito tempo depois de ter passado por cima de você. Agora, o que aconteceu foi que Paulo recebeu a graça de Cristo. Ele entendeu que o Senhor Jesus havia se entregado por ele. E aí no versículo 14 ele diz: contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com fé, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. A graça, a misericórdia, ele fala antes da misericórdia, porque ele foi alcançado pela misericórdia. Ou seja, o Senhor, ele entendeu que o Senhor ouviu o coração dele e entendeu a sua pequenez e se entregou mesmo assim por ele, sabendo da miséria que havia dentro dele, sabendo da angústia que ele vivia. Amado, não é só ele, não foi só ele, não é só Paulo que se sente dessa maneira. Muitas vezes, quase sempre, nós também passamos pelo mesmo e enfrentamos o mesmo quando não abrimos mão dessas pequenas sombras de uma aparente força que nós julgamos ter diante de uma realidade que nós não podemos mudar. Entenda, o que eu estou falando é o seguinte, que a realidade é que somos pecadores, a realidade é que não merecemos o que temos, não merecemos a vida, mas o Senhor nos alcança, o Senhor nos dá a sua palavra, o Senhor nos oferece a sua misericórdia de graça, porque Ele deseja, porque Ele quer. E Ele paga o preço de um resgate para alguém que não merece, para alguém que não merece o seu amor. Que amor é esse? Que se entrega por alguém que não merece. Que amor é esse? Que se entrega até o fim por alguém que não o deseja. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, se entregou por você e deseja que você esteja ao lado dele. Ele se entregou por você. E ele certamente deseja que você viva junto com ele, esteja junto com ele. E eu quero que você preste atenção nessas palavras que eu tenho dito, mas nessa segunda parte nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais no que acontece quando a gente se entrega, no que acontece quando a gente se derrama na presença do Senhor. E no versículo 15, em segundo lugar, no versículo 15 até o 17, a palavra diz: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que, em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer, para a vida eterna. Ao Rei eterno, Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Sabe o que acontece quando você recebe desse amor, quando você recebe dessa graça, quando você recebe de tudo o que Ele tem para você?
Quando você recebe isso e você começa a entender a amplitude do seu mal e daquilo que o afastava de Deus, quando você consegue compreender de onde o Senhor está tirando você, da profundidade de lama e de obscuridade, ou seja, do profundo do seu pecado, quando isso acontece, não há nada além de gratidão, não há nada além de amor, não há nada além de uma certeza de que você foi realmente alcançado, de que você realmente foi abraçado pelo Senhor e de que realmente nada te separa do seu amor. Querido, entenda o quanto Ele te ama, entenda o quanto Ele te deseja, entenda. Sabe, uma das coisas que mais me impressiona nessa carta, e nessa passagem específica, mas não somente nessa, em outras cartas de Paulo também, é a impressão de que quando Paulo ia falando, ia explicando, ia abrindo o coração diante das pessoas às quais ele estava dirigindo aquela carta, ele começava a ser inundado por uma certeza tão grande de que, mesmo ele sendo pecador, mesmo ele sendo incapaz de ser alcançado, de merecer a graça de Deus, o Senhor o alcançava, o Senhor o resgatava, o Senhor o limpava, e isso ia enchendo ele de uma forma que ele começava a cantar. Ali no versículo 27, certamente aquilo foi uma canção. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Essa é uma canção que foi inspirada nesse trecho. E certamente, querido, certamente que esse amor que Ele tem por mim, que esse amor que Ele tem por você, precisa ser manifesto ao mundo todo da mesma maneira como Paulo fazia, da mesma maneira como Paulo agia. Paulo se entregava ali nas suas explicações e se perdia no amor de Cristo, e se perdia e mergulhava nesse amor e declarava o quanto ele confiava em Deus e declarava o quanto ele era confiante que tudo aquilo que ele havia feito havia sido riscado. Entenda, há muitos que afirmam que precisamos tomar determinadas atitudes, que precisamos pagar um pedágio para estarmos ao lado de Cristo, para estarmos ao lado de Deus na eternidade. Mas sabe, querido, isso é mentira. Não há como você pagar um pedágio para se aproximar de Deus. Não há como você pagar um pedágio para se aproximar do Senhor. Ele pagou tudo. E essa ilusão de que você pudesse pagar alguma coisa para estar ao lado dele acaba impedindo você de realmente experimentar o amor dele. Entenda que não há nada que você faça, não há nada que você possa planejar, não há nada que você possa realizar que seja capaz de agradar ao Senhor, que seja capaz de dar a Ele motivos para te alcançar. Sabe por quê? Porque todos os motivos já estão diante dEle. A vontade dEle é de te alcançar. A vontade dele é de ter você ao lado dele. A vontade dele é que você viva junto dele. E a vontade dele é que você, por amor, cumpra a sua vontade. Quando Paulo escreve essa carta, ele escreve ao Timóteo para instruí-lo, como falamos na outra semana, para ser capaz de vencer as disputas que ele certamente já estava tendo em relação a outras pessoas, a outras lideranças que se levantavam e desejavam colocar
certas miudezas para que eles fossem considerados salvos. Uma delas, por exemplo, é que os homens precisavam tornar-se judeus em primeiro lugar antes de serem alcançados pela graça e pelo amor de Cristo. Então, os homens, os gregos, os romanos, aqueles que não eram judeus, precisavam então ser circuncidados para que, segundo a ótica dessas pessoas, fossem agradáveis ao Senhor. Mas em um outro texto, o Senhor fala através de Paulo que o que o agrada não é a circuncisão na carne, mas sim a circuncisão no coração. E certamente esse texto que Paulo escreveu foi inspirado num salmo que afirma que o Senhor deseja é um coração contrito, quebrantado e não muitos sacrifícios e holocaustos, entende? O que ele deseja para você e o que ele deseja para mim é que com nossos corações gratos sirvamos a ele, façamos ele conhecido, não para alcançarmos o seu amor, mas reconhecendo que já o temos, não por nosso merecimento, mas por intermédio do merecimento de Cristo, que na cruz entregou a sua vida por nós. E aí, querido, sabe o que acontece? O seu coração se enche de alegria, e uma alegria tão profunda, uma alegria tão grande, imensa, que não cabe mais nada você fazer a não ser você cantar e levantar mãos ao céu e chorar na presença de Deus, dizendo o quanto você o ama, dizendo o quanto você o deseja. Querido, como é grande isso, e como nós perdemos oportunidades de realmente fazermos a vontade de Deus, porque estamos tentando fazer com que ele nos aceite, quando na verdade ele já nos aceitou em Cristo. Então eu digo para você, não impeça o Espírito Santo de agir na sua vida, não impeça o Senhor de agir através de você. Não obscureça a graça de Deus. Não obscureça a graça de Deus, mas seja instrumento dele para levar esse amor a todas as pessoas. Para levar esse amor a tantas pessoas quantas você puder levar, para que todos conheçam a profundeza, o alcance e a altura do amor de Deus em sua vida. Não tente ajudar o Senhor, mas se entregue a Ele, faça a sua vontade. E aí sim, você vai ser realmente instrumento do Senhor. E aí sim, você não vai mais impedir a ação do Senhor em sua vida. Nós continuamos aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, agora do versículo 18 até o 20. E diz assim: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Certamente que esse texto, o final desse capítulo, tem uma conotação muito forte, uma conotação muito importante. E o Paulo, ele volta a afirmar para Timóteo, e vai fazer isso em outras ocasiões, ainda nessa carta, mas ele volta a afirmar para ele o quanto é importante que se faça a vontade de Deus e que não se corrompa a vontade de Deus ou a prática da palavra de Deus. Ele fala isso claramente, instruindo ele a não se deixar levar por instruções que vão contra o que está escrito na Bíblia. Ele fala isso claramente ao Timóteo para que ele consiga compreender que
o que realmente é válido é aquilo que o Senhor nos ofereceu. E não instrumentalizações humanas, e não coisas que vão que com aparência de santidade, de piedade, na verdade nos levam para longe dele. Ele afirma novamente a ele a responsabilidade que ele tem em ensinar as pessoas daquela igreja, daquela comunidade, daquela cidade, como agradar ao Senhor verdadeiramente. E ele pega, ele instrui novamente Paulo instrui novamente o Timóteo a se colocar, de resistir aos oponentes, aos opositores da palavra de Deus, da vontade do Senhor. Entenda o que ele diz. Claramente pregue a palavra do Senhor. Ouça o que eu estou dizendo a você e pregue a palavra do Senhor. Não se deixe levar por instrumentalizações, não se deixe levar por historinhas, por minúcias, mas se concentre naquilo que realmente é importante, aquilo que realmente vai fazer diferença para a eternidade, que é o Evangelho, que é Cristo, o sangue de Cristo vertido na cruz. Outras coisas, fábulas, genealogias, são importantes, mas não têm aquele caráter de salvação. São importantes para a instrução, mas não são importantes para a salvação. Então entenda o que Paulo dizia. E ele pega ali e encerra esse primeiro capítulo falando para ele, olha, cumpra a palavra, cumpra aquilo que eu tenho orientado você a fazer. E não seja igual àqueles outros que, não obedecendo, em outras palavras, foi isso que ele disse. Em outras palavras, foi exatamente isso que ele falou. Não caia no mesmo erro que aqueles outros dois cometeram. Que, não se contentando em fazer a vontade de Deus, não se contentando com aquilo que era claro, se arrogaram o direito de ensinar além e de exigir além da igreja, além daquilo que o Senhor Jesus exigiu. Então, entenda, amado, o Senhor não deseja que você o compre porque você não tem condições de comprá-lo. Você não tem condições de subornar ao Senhor, mas você pode obedecê-lo e fazer a vontade dele. E o que ele tem nos orientado a fazer é que, com os nossos corações, com os nossos sentimentos ligados ao seu coração, nós possamos instruir as pessoas que estão junto de nós a fazer a vontade dele, a ouvir a sua palavra e realmente fazer a vontade dele. O Senhor deseja que a gente que nós levemos os seus amados, aqueles que ainda não o conheceram e também aqueles que já o conheceram, a um nível de intimidade maior. E a gente só vai fazer isso, a gente só vai ter condições de ter níveis maiores de intimidade com o Senhor na medida que nos debrucemos no estudo da palavra. E nos sujeitemos àquilo que o Espírito fala aos nossos corações. E certamente ele fala, e certamente ele te acusa quando você faz alguma coisa errada. Mas ele também te afirma o quanto ele te ama, o quanto Deus te ama. E certamente ele continua nos ministrando, continua falando aos nossos corações. Por isso, amado, não perca a oportunidade de instruir pessoas a se aproximarem de Cristo. Não perca a oportunidade de fazer a vontade do Senhor. Entregue o seu coração ao Senhor. Faça a vontade dele. Confie nele. E ele vai fazer o resto. Ele vai fazer tudo mais. Tudo mais. Confie no Senhor. Dependa dele.
ouça a sua voz e creia que tudo aquilo que ele tem prometido, ele vai cumprir na sua vida. E a primeira coisa é o seu lugar junto dele. Se você se arrependeu, se colocou na presença do Senhor, certamente ele está junto de você. E certamente você estará junto dele na eternidade. Deus abençoe você. Que bom que nós pudemos ter estado juntos durante essa hora. Que bom que nós pudemos ter tido a oportunidade de aprender da palavra do Senhor e de sermos orientados a fazer a vontade dele e a nos colocarmos diante do Senhor. Nessa semana nós tivemos a triste notícia de que um dos nossos amigos, um dos quais nós estivemos orando, acabou nos deixando e se aproximando do Pai Eterno. Ele foi recolhido. Há muita dor, há muito sofrimento nisso. Mas certamente há muita alegria também, porque agora nada mais o afasta da presença do Senhor. Querido, há uma lição que nós temos que tirar de tudo isso que nós estamos vivendo agora. Que o tempo que nós temos é precioso. O tempo que nós temos é precioso. Sabe, muito do que nós temos vivido no nosso dia a dia tem nos afastado de fazer a vontade do Pai. E nós não temos tempo para desperdiçar. Nós não temos tempo para jogar fora. O tempo de nós sermos úteis ao Senhor é agora. Nós precisamos nos instruir, precisamos instruir os outros, precisamos edificar a igreja, mas nós precisamos também cuidar da nossa família e precisamos também cuidar do nosso relacionamento com o Pai, porque o tempo é curto. Mas, querido, saiba que por mais que pareça, às vezes, de alguma forma sem sentido, tudo que temos vivido nos leva, tudo que nós temos vivido nos leva à compreensão de que tudo é para a glória de Deus. Então, querido, eu desafio você a se entregar, eu desafio você a se colocar na presença do Senhor e desafio você a buscar mais profundidade no seu estudo bíblico, no seu estudo da palavra de Deus e também na sua devoção diária com o Senhor. Eu desafio você a fazer isso, eu convido você a fazer isso. E eu convido você a não perder tempo mais e anunciar para todas as pessoas que você ama o quanto o Senhor te ama. E então eu te deixo a bênção apostólica para que você sinta que também você foi chamado pelo Senhor para fazer a mesma coisa que eles fizeram antes. E por isso eu clamo que o amor do Pai, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, que a igreja, e com toda a igreja que se reúne ao redor do mundo, em nome de Jesus. Amém e amém. Não perca tempo, utilize todos os momentos para anunciar quão grandioso é o nosso Senhor, quão maravilhoso é Cristo Jesus e quão reconfortante é estarmos abraçados pelo Espírito Santo. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Boa semana.